Bem-vindo ao seu canal Mareamento Quântico, Ciência Cognitiva e Espiritualidade, Luiz Adolfo de Mello, aula número 5. Hoje vamos abordar um assunto mais ou menos abstrato. Há uma necessidade disso aqui, para que a gente possa entender aonde entra a espiritualidade, a concepção do divino, tanto na filosofia, na ciência e na própria religião. Já que nós estamos falando de espiritualidade, né? Onde vai ficar a religião nesse aspecto? Onde vai ficar a filosofia? Principalmente quando se fala em mareamento quântico, cognição e espiritualidade, todos os movimentos da nossa mente, como que está a ciência vendo essas coisas? Então eu quero passar um pouco mais em linguagem para vocês, lançar mais alguns questionamentos para vocês, para a gente poder discutir isso com mais profundidade, alguns assuntos. Veja, o assunto que eu vou tratar é o mundo mental é material, ó. Então, isso é interessante, né? O mundo mental é material, ó. Então vamos ver esses três mundos de Karl Popper, vou abranger um pouco mais isso em detalhe. E sem tratar como filósofo. Se tratar como filósofo, eu sou obrigado a ficar restrito toda ao léxico científico, à linguagem do Popper e da filosofia. Aqui eu vou abranger para atender a vocês. E aí vocês vão fazer uma pesquisa por conta própria, aquele que se interessar aprofundar no assunto. Então, no Popper, a teoria do conhecimento, o Popper denominou de teoria do balde mental a concepção de que nosso conhecimento consiste de percepções acumuladas ou percepções assimiladas, separadas e classificadas, ou seja, a gente vai vivendo, começa a imitar mamãe, papai, a imitar as coisas, tá começando a aprender toda a parte cognitiva, vamos para o mundo. Aí a gente vai lá para a escola, começa a observar as coisas, a dirigir, aprender a dirigir, e aí você vai acumulando esse conhecimento, e vamos classificando e organizando. E aí depois nós vamos estudar Gazinaga para ver como que o nosso cérebro faz isso, como que o hemisfério esquerdo e o direito trabalham nesse aspecto. Aristóteles já afirmava que não há no intelecto humano, nada há no intelecto humano que antes não tenha estado nos órgãos dos sentidos. Anteriormente, os atomistas gregos admitiram que os átomos que se desprendiam dos objetos, entrando nos órgãos do sentido, convertiam em sensações. Com o passar do tempo, o conhecimento era determinado como um quebra-cabeça que se montava a si próprio, ou seja, no conhecimento estruturar nosso cérebro. Vocês vão ver que é o hemisfério esquerdo do nosso cérebro que é o responsável por montar e dar sentido ao mundo exterior. Agora, veja como os caras eram inteligentes naquela época, já tinham entendido tudo isso. Veja, o ser humano, o homem e a mulher, o ser humano de hoje, ele não mudou estruturalmente por mais de 200 mil anos. Ou seja, o mundo externo é a matriz, é a Gaia, tá certo? É o mundo sensorial. A mente que tem que organizar todo esse conhecimento de uma forma científica ou não. Os acessos ao balde são propiciados pelos órgãos de sentidos. Empiristas radicais aconselham que interfiramos o mínimo possível com o processo de acumulação do conhecimento. Era a visão antiga. O conhecimento verdadeiro é conhecimento puro, livre dos preconceitos, que tendem a regregar as percepções. Bacon aconselhava um processo de depuração mental para afastar os 4 ídolos, preconceitos que habitualmente dominam e obscurecem. E assim o sujeito torna-se uma criança, uma tábua rasa diante da natureza. É uma visão que ainda está sendo assim, substituída na educação, né, que é a tal da educação bancária pela aprendizagem significativa, e que o homem não é uma tábua rasa. Quando vai para um laboratório, ele já tem uma certa concepção. Então, mas veja, lá na Bíblia está lá, se não fizermos quando uma criança, não entrarmos no reino do céu. Então, veja, no meu linguajar de cristão místico, o reino do céu é a mente, o extrata. Por isso que eu estou tocando nesse assunto. Então agora vocês vão começar a migrar da mecânica quântica, vocês vão transitar livremente entre as igrejas evangélica, presbiteriana, católica, no judaísmo, tal, cristianismo e a filosofia, se vocês concordarem com as mesmas definições do que eu. Então, porque vemos como fosse material contínuo, de novo, é o cérebro que junta e cria um sentido para isso, ó. São 5 sentidos que entram e estimulam o nosso cérebro, o lado direito e o lado esquerdo, tá certo? Que montam todas as nossas estruturas cognitivas, aprendizado, de memória, movimento e assim por diante. O papel da linguagem é extremamente importante, por exemplo, principalmente para fazer as premissas da lógica, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, então o Sócrates é mortal.
Então, eu tenho que ter uma estrutura de predicados, né? A aquisição de um novo conhecimento desenvolve-se sempre como resultado da modificação de conhecimentos prévios. O ponto de partida desse processo são os conhecimentos inatos, determinados geneticamente. O que há de especial no conhecimento humano é que ele pode formular-se em linguagem e em proposições. Assim ele se torna comunicável, objetivo, acessível a outros seres humanos e criticável. A linguagem é o veículo através do qual podemos nos apropriar do conhecimento produzido pelos outros. Então, com esses seminários aqui que eu estou fornecendo para vocês, esses pacotes de informação para vocês, eu vou mostrar para vocês que existe um monte de preposições. Se você não se dá, você concordar na definição de certas palavras, o que é água, o que é reino do céu, o que é semente no evangelho, o que é o lagar, o que é multidão, vocês vão perceber que existe um conhecimento lá que pode ser transferido, pode ser colocado numa linguagem moderna da mecânica quântica. Afinal de contas, os nossos irmãos de 2, 3 mil anos atrás, eles só não tinham conhecimento científico da gente, mas a filosofia, a capacidade de pensar, de aprender, já estava com eles. E aí eu vou mostrar para vocês que existe um terceiro mundo, esse mundo mental. Aí eu vou jogar essa semente na cabeça de vocês, que em qualquer que seja o lugar, em qualquer época do tempo, a gente pode ter acesso a esse mundo 3. Então espero que agora vocês estejam curiosos com essa minha exposição. Então, as funções da linguagem Popper é descritiva e argumentativa. Ela descreve lá, Jesus nasceu, tal, não sei o que, e argumenta, né? O reino do céu é assim, a proposição lógica, assim é os argumentos. Torna possível a existência do conhecimento objetivo. E o conhecimento objetivo é aquele que eu observo, cria uma estrutura de uma sintaxe, leis e teorias e descrevo ela. Então, vocês vão ver que a Bíblia é formada de leis. Que leis? Leis do mundo psíquico, do mundo 2 e do mundo 3. Somente nesse contexto filosófico de conhecimento objetivo que se abre todo o universo possível para o surgimento do terceiro mundo em Popper. A linguagem, por possuir as funções descritivas e argumentativas, está impregnada de teorias científicas, religiosas, mitos, mitologias, entre outros. São essas funções linguísticas que possibilitam a discussão crítica, um papel importantíssimo para a expansão do conhecimento. Então, esse curso, a mecânica quântica, entendendo com o conhecimento e tal, não é a nova religião, é a nova roupa da religião. É pegar a religião, entender ela na sua arte, toda a sua cultura, em toda a sua estrutura, e passar para uma linguagem moderna, sem jogar fora a linguagem antiga, porque ela é mitológica, ela é poética, tá certo? Ela faz parte da cultura humana. Então, os 3 mundos de Karl Popper, o problema cérebro-mente. Então, o cérebro e a mente. Juntamente com John X, prêmio Nobel de Neurofisiologia, no livro lá, O Cérebro e o Eu, Popper abordou o antigo problema da filosofia. O problema corpo-mente ou cérebro-mente. Ambos escreveram a obra de Self and Its Brain, né? Está publicada pela editora da outra, pode desenvolver a seguinte teoria. O mundo 1 é constituído pelos objetos e estados físicos. Fazem parte desse mundo a matéria, a energia, os seres vivos, todos os artefatos construídos pelo homem, ferramentas, máquinas, livro, tudo que é material. Esse mundo, na filosofia, eles fazem mundo 1, mundo 2 e mundo 3. Se a gente começar a aprofundar nisso, a gente vai perceber que o mundo 1 é quadridimensional no mínimo. Ele tem o presente e tem o futuro. E se você fizer um plano aqui, o espaço, você tem o cone de luz, ou seja, o cone de eventos. Tá certo? E ainda mais, as medidas, o espaço e o tempo são relativos. Depende da velocidade. O meu eixo referencial ele pode mudar. Aqui está mudando, aqui o espaço está dilatando e o tempo está contraindo. Mundo 2. Na minha mente, na matemática e nos fatos experimentais. O mundo 2 é constituído pelos estados mentais subjetivos ou pelas experiências subjetivas, pelo conhecimento subjetivo. Fazem parte desse mundo o estado de consciência, percepções, emoções, sonhos, disposições psicológicas, crenças e o estado inconsciente. Veja, quando eu enxergo, quando eu escuto, quando eu estudo acústica, quando eu estudo ótica, não tem como eliminar o meu cérebro, meus sentidos de percepção e todas as minhas coisas que fazem parte dos meus humores. Então eu pus a psique e o coração, né? Veja, eu por enquanto estou analisando do ponto de vista filosófico, científico, para criar uma linguagem. Depois eu vou falar sobre arte, sobre a inteligência emocional do mundo 3 ligado com as emoções, tal, mas eu preciso de uma linguagem para nós.
sobre o papel, a representação simbólica da mulher, já vou começar a falar um pouco aqui, a mistura que houve, tá certo? Porque os homens precisavam usar símbolos para isso. Então, veja que a psique foi ligada à figura feminina. Mas eu também, Luiz Adolfo de Mello, homem hétero, tenho a psique. Eu tenho o meu lado feminino. Dependendo da minha capacidade de desenvolver melhor e mais artística ou mais a outra, eu tenho mais um lado ou outro. Eu tenho mais sol, eu tenho mais lua. Mas é símbolo, tá certo? O homem e a mulher, os dois têm as mesmas capacidades e têm a mesma estrutura. Só manifesto no mundo de uma forma diferente por causa das diferenças hormonais do corpo físico do homem e da mulher. Então o mundo 3 é o mundo constituído pelos conteúdos do pensamento e pelo conhecimento objetivo. Faz parte do mundo 3 toda a cultura humana, as histórias, os mitos, as teorias científicas, o elemento crítico, as matemáticas, a religião. Esse mundo é um produto da mente humana que passa a ter existência independente dos seus criadores. Como que é um negócio? O homem cria uma ideia e essa tem vida própria. Se ela tem vida própria, então o mundo orgânico e o mundo físico. Então, por exemplo, eu olho o céu, tem um monte de bolinha. Onde está a constelação de Sagitário? Está na minha mente. Só que as pessoas lá na Babilônia Caldeia, 5.000 anos atrás, quando fizeram os primeiros desenhos de Sagitário, já não existem mais. Se o nosso modelo religioso, nós não reencarnamos, então eles já passaram para o outro lado, nunca mais voltaram para cá. Se nosso modelo tem reencarnação, já vieram aqui várias vezes, e Sagitário continua lá. É isso que ele quer dizer. E aquele Sagitário bem simplesinho, agora, como a gente sabe que as estrelas não estão no pano de fundo esférico, mas elas estão em 3 dimensões, hoje o nosso Sagitário também é tridimensional, mas continua sendo Sagitário. A ideia evoluiu, houve uma mutação genética nas ideias. Então, em Platão, o mundo das ideias, das formas de Platão tem as similaridades com o mundo 3 de Popper. Ninguém inventa nada, tudo se muda e tudo se modifica, tudo se transforma e tudo se copia. Mas aqui não é cópia pura. Para Platão, o mundo das ideias é anterior ao homem, eternamente imutável. O homem não age sobre ele, não modifica apenas por intermédio do seu intelecto ou capta. Ou seja, para Platão, o conhecimento tem que ser tirado dentro do homem, ou seja, o homem, através da sua mente, da sua capacidade mental, entra em contato com o mundo 3, pega as ideias e traz e coloca numa linguagem verbal. Só que hoje a gente já percebemos que o mundo, e o cristianismo já dizia isso aqui, que as ideias têm vida própria. Então é famoso quadro da discussão, né, de Platão e Aristóteles, né? Aristóteles com a mão para baixo mostrando, né, que tudo é material, e Platão apontando para cima dizendo que tudo no mundo é abstrato, né? Então esse é o famoso quadro, né, da Academia de Platão. Então o mundo 3 é uma criação humana, não existe anteriormente aos seus criadores e é mutável. Agora eu voltei para Popper. Aliás, o ordenamento dos 3 mundos obedece à cronologia histórica. O mundo 2 é uma emergência do mundo 1, porque se eu não tiver ouvido, olhos, tato e paladar, eu não crio o mundo 2. E o mundo 3 emerge posteriormente, através do meu lado cognitivo, atuando sobre o mundo 2 e o mundo 1. O filósofo, ele só atua no mundo 2. O físico e o químico, ele atua no mundo 2 e 1. Ele tem que ir para o laboratório físico, fazer uma reação química, no caso dos químicos. Tem que fazer uma experiência de queda livre, lançamento parabólico, para fazer uma experiência de física. Então, os objetos do mundo 3, os objetos mentais, são reais, apesar de materiais. Eles podem até ser materializados ou incorporados. Uma teoria científica pode estar materializada em um livro, em sua aplicação tecnológica, em ferramentas e máquinas. Ou seja, eu vou por papel, traço lá, construo um projeto, uma ponte estaiada, e depois eu vou e construo e transformo ele, materializo aquela ideia. Mas ela existiu primeiramente no mundo mental, no mundo 3, para vir depois para o mundo 2, para ter o desejo e a emoção de criar aquilo, de me emocionar, de achar essa coisa maravilhosa e linda e construir. As ideias evoluem e sofrem mutações. Ponte romana e arco romano, era aquela ponte bruta, aquela estrutura do arco romano sólida. Aí depois vieram as pontes da Renascença, muito mais suaves e tal. Veja, então aqui tem as estruturas, lá em cima, as pontes arcaicas. Depois a ponte foi evoluindo, foi diminuindo a quantidade de material, as estruturas foram ganhando arcos, estrutura até chegar nas pontes estaiadas, com todos os seus, ou não são o arco, né? Com essa parte de estruturas aqui.
Onde tem a sustentação em torno dessa barra aqui, você pode ter um vão livre maior e essa estrutura não precisa ser tão pesada. Então aqui tem a ponte estaiada, ou seja, você tinha a ponte romana, veio alguém, criou uma nova ideia no renascentismo, criou uma outra ponte bizantina, tal, lá. Aí chegou no momento moderno, fizemos umas pontes para grandes vãos. Aí veio aquela ponte que tinha antes das pontes estaiadas, tal, que tem aqui em São Paulo, em toda a cidade. Aí construíram, não sei, centenas, milhares delas. Alguém teve uma ideia de uma ponte estaiada, agora ponte estaiada. Ou seja, as ideias sofrem evolução, elas progridem. E não essa progressão não é estritamente linear, ela tem saltos, ela sofre mutações, ela muda de paradigma de científico. Então, na parábola da semente Marcos, né, a escola de Jesus Cristo, na escola de Cristo, né, do ensinamento de Cristo, prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo, acordado, a semente germina e cresce, embora não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo o grão fica maduro, o homem lhe passa a folha, porque chegou a hora da colheita. Era naquela linguagem dos pescadores, tal, que usava a parábola do grão da mostarda. O que compararemos no reino de Deus? Que parábola nem para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra, a ideia. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se. As aves do céu são os pensamentos. Então essa era a linguagem dessas pessoas. Eles eram pastores, agricultores e pescadores. Se a gente se concordarmos nessa linguagem, então nós vamos conseguir transitar e conviver, tanto os católicos, protestantes, metodistas, filósofos e físicos. Tá certo? Não estou falando aqui para ficar discutindo não, essa aqui é uma verdade ou não. A gente vai entender e traduzir da mesma forma que você encontra uma pessoa em inglês, não fica discutindo ele porque ele está falando inglês. Ele fala inglês com você e você fala inglês com ele. Aí você vai para a França, o cara fala em francês com você, você fala em francês com ele e assim por diante. Porque você tem um tradutor no seu cérebro. Então é uma estrutura de uma igreja aqui. Interessante, né? Até a própria estrutura de uma igreja, então, é uma coisa mental. Ela tem uma estrutura do corpo humano, né? Você tem o braço, aqui o homem do vitrício do Leonardo da Vinci. Você tem aqui a nave superior. Eu peguei essa igreja aqui justamente porque o galo está sobre o coração, que é o despertar da consciência. Do lado direito está o Santo Santíssimo, que é o lado direito da mente. E o lado esquerdo aqui é onde fica o Santo Sacrário, né? E aqui do lado de cá onde fica a parte do dinheiro, né? A parte esquerda do nosso cérebro é o lado material e o lado direito é o lado espiritual. Como que eles sabiam disso aqui há 2.000 anos atrás? 2.000 anos não é um exagero, mas há 1.500 anos atrás. Então, da mesma forma que o mundo mental é material, o mundo emocional, das ideias nas formas emocionais que atinge diretamente a nós no mundo 2, também é um mundo real e material. É isso aqui que a gente vai discutir nas próximas aulas. Eu vou jogar algumas ideias para vocês e vou terminando essa aula por aqui para não ficar muito longa. Então, nosso momento corpo, esqueci de escrever aqui, né? Além desse canal ser patrocinado por Cachaça 51 Encarnações e o Whisky Walking Circle, né? A nossa velha mensagem do Anjo Gabriel: se não gostar dessa encarnação, não conte para os outros espíritos lá de lá. Tá muito difícil achar espíritos sérios que queiram encarnar aqui, volto sempre. E para as mulheres que reclamam sempre dos homens, tal, não sei o que eles não pegam uma vassoura, um negócio para lavar, é que não há arquétipo mental na cabeça deles. Você tem que criar um arquétipo mental na cabeça deles para materializar essa ideia, tá certo? Boa noite, desculpe as brincadeiras, espero que tenham se divertido.